Muito bem, hoje nós vamos ministrar sobre o quê? A fé não é moeda de troca. E para isso nós vamos ler o texto áureo de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Eu tinha passado só o verso 7, mas vamos do 3 ao verso 7. Amém? Estão comigo? Amém. Todos presentes? Amém. De corpo, alma e espírito? Amém. Amém. Então diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê? Na revelação de Jesus Cristo. Então aqui você já tem uma resposta, não é? Para o que serve a fé, não é? Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, quem tem fé? Amém. Não é? Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Para que serve a fé cristã? Para? Mais objetivamente serve para? Mais objetivamente serve para revelar Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie pelo sopro do Teu Espírito, pelo Espírito que é derramado sobre nós, que nos é dado. Ó Pai, dirige-nos, ó Pai. Guia-nos em nome de Jesus, Pai. Prepara, Senhor Deus, aqui terra fértil para receber a Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, também, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, dar saúde mental. Vem dar saúde espiritual, saúde física à Tua igreja, Pai. Nessa completude, Pai, para que todos possam, ó Pai, ó Deus, trabalhar, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podemos assentar em nome de Jesus. Águas purificadoras. Adoremos ainda um pouco mais ao Senhor.
o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Ficamos em pé, queridos, e abençoamos agora o grupo do louvor. Vamos abençoá-los. O Senhor continue usando-os, em nome de Jesus, não é? Para a glória dele. Amém? Amém? Malavínia, pode orar pelo grupo do louvor?
Amém. Deus abençoe. Não vão longe, fiquem por aqui. Pegando um pouco da continuidade, não é? Aliás, pegando um pouco do gancho, não é? Da palavra ministrada pelo Agnaldo no domingo passado, e ele ministrava sobre o aniquilamento da fé. Ele trouxe, né, aquilo que nos tira a fé, né, aquilo que rouba a fé. Ele deu algumas situações que nos rouba a fé. E hoje eu quero dar um pouco de amplitude no assunto sobre qual é a função da nossa fé, qual é a finalidade da nossa fé, porque é nisto que a igreja do século XXI se perdeu. É nisso que a igreja dos nossos dias está se perdendo, naquilo que é a finalidade da fé. Para que a fé ela serve, não é? E Satanás, ele é o arqui-inimigo da igreja. Satanás, ele é um erudito. O que é um erudito? É um ser de vasto conhecimento secular, não é? E que usa a própria palavra de Deus para distorcê-la, para que se entenda de maneira errada, e ele fez isso desde o Jardim do Éden. Correto? Desde o Jardim do Éden, ele inverteu o sentido da palavra, daquilo que Deus havia falado a Adão e Eva, e os enganou. E pelo século dos séculos, muito pior ainda no nosso tempo, ele tem enganado, trazendo a palavra de uma maneira oposta, de uma maneira contrária, que poucos se apercebem dessa questão. Não é? Então, queridos, nós muitas vezes queremos que a fé mude a nossa situação. Nós queremos uma fé, amados, que mude a nossa condição de vida. E não é de uma condição de vida para uma condição de vida espiritual. Não, o interesse é material. Eu quero um Deus que mude a minha situação, que melhore a minha situação material, financeira. É esse Deus que a maioria de nós queremos, que mude essa situação. Então nós queremos uma espiritualidade, não é? Ou uma fé que influencie Deus, para que Deus finalmente se converta no Deus que eu quero, num Deus que eu preciso, num Deus, amado, que venha fazer exatamente aquilo que eu preciso que Ele faça, e o Deus que atenda os meus desejos. Então, queridos, nós estamos constantemente tentando converter Deus a nós. Queremos converter Deus a nós. Nós, queridos, estamos querendo trazer Deus para a nossa realidade.
para a nossa realidade. E isto torna a vida cristã pesada, porque agora nós temos a tarefa pesada de trazer Deus para a nossa realidade, para que Ele nos salve das nossas dificuldades que nós criamos. Essa é a verdade, queridos. Então nós achamos que todo o processo na vida cristã é para que Deus me abençoe. Nós entendemos, a maioria de nós, que todo o processo na vida cristã é para que Deus me abençoe. Eu seja abençoado. Então, queridos, ora, e com isto nós perdemos a fé relacional. E o que eu quero dizer com isso? É a fé das relações. É a fé onde resulte, como lemos em Efésios, aqui, no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ora, então, nós achamos que todo o processo da vida cristã é para que Deus me abençoe. E com isso nós estamos perdendo a fé relacional. Porque, amados, a fé é para a revelação de Jesus Cristo na nossa relação. Na relação com o mundo, na relação com o próximo. Ora, queridos, então, nós começamos a achar que a fé é para que eu consiga obter de Deus tudo o que eu espero que Deus me faça. E foi isso que Satanás distorceu. Deixamos de uma prioridade de, através da nossa fé, revelar a Cristo para se ater às coisas. Porque eu preciso de uma boa condição financeira, eu preciso ter dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro compra tudo, não é assim? Compra. Ele compra uma cama, compra um colchão maravilhoso. Aliás, na adulta aqui o que não falta é loja de colchão, né? Você compra um colchão maravilhoso, você compra uma cama maravilhosa, mas não compra o sono. Você compra livros, você compra uma faculdade, você compra uma escola com dinheiro, mas você não compra a sabedoria, a inteligência. Você compra uma casa, mas você não compra um lar. Então nem tudo o dinheiro compra. E nós dependemos dessa graça maravilhosa do Senhor. E o que eu quero dizer é que a fé não é para nós. Não é somente para nós. Porque tudo que nós recebemos de Deus é a graça. Então, amados, não é para nós. É a graça que operou no nosso entendimento. E ela operou no nosso entendimento, transformou o nosso entendimento, e agora nós obtemos fé para que nós possamos manifestar esta fé para os outros que obtenham esta graça e que através da graça obtenham fé e que possam também manifestar, multiplicar este conhecimento de Cristo e ele seja manifesto a todas as pessoas. Simples assim. Ora, queridos, uma fé que agora nós usamos para os outros, para que os outros alcancem a mesma graça que nós alcançamos, de conhecermos Deus, de modo que nós não sejamos mais um na multidão, queridos, querendo que Deus nos abençoe. Como foi dito na escola dominical,
Ou você me perguntaria, mas Deus, pastor, todo mundo faz assim. O pastor está querendo trazer uma pregação diferente. Não, eu estou trazendo uma pregação bíblica. Lemos na palavra de Deus. Pastor, todo mundo está indo na direção de buscar bênção. Mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. Ora, então, amados, de conhecermos Deus, de modo que não sejamos mais um na multidão, para ser o quê? Ser somente abençoado. O propósito da minha fé é chegar aqui e querer ser abençoado. Querer bênçãos, querer bênçãos, querer bênçãos, não é? Então, amados, e nós esquecemos das vidas, esquecemos das pessoas, de conduzir as pessoas que estão aí no mundo desesperadas, clamando para que Deus também somente os abençoe. Mas nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, para conduzir estas pessoas, não numa expectativa errada, como muitos dentro da igreja têm uma expectativa errada sobre Deus, mas que tem uma perspectiva do reino de Deus. E expectativa é diferente de perspectiva. Expectativa é um grande desejo. Eu espero que seja realizado um grande desejo. Essa é a expectativa. E o meu desejo é muitas coisas, menos revelar Cristo para a multidão. E perspectiva? Perspectiva é a segurança que eu tenho, é a fé que eu tenho. E o que é fé? Fé é a confiança no caráter de Deus. Não é? Então, amados, nós não estamos aqui, amados, para trabalhar somente a nossa salvação. Nós não estamos aqui, repito, para trabalhar somente a nossa salvação. Nós não estamos aqui somente esperando ir para o céu. Não é este o objetivo do Pai. Que nós estejamos aqui, amados, só para a nossa própria salvação e esperando para ir para o céu. Nós estamos aqui principalmente para cumprir um propósito na terra. Nós temos um propósito que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos delegou. Como discípulos de Cristo, ser Cristo na vida das pessoas. Há um propósito a ser cumprido. Ora, queridos, então, amados, nós estamos aqui principalmente para cumprir um propósito na terra, não é? Amados, trazer este conhecimento a todas as pessoas de quem é o Filho de Deus, de quem é Jesus Cristo de Nazaré, o que é o reino de Deus. E quando a palavra de João diz que o reino de Deus é que conheçam a Ti como único Deus e a mim, o Seu Filho, a quem enviaste. Ora, amados, então o alvo da nossa fé é Cristo. E Cristo revelado. Revelado para cada um dos irmãos. Cada um de nós sendo um Cristo um para o outro. Ora, se eu perguntasse para os irmãos, quem sou eu? Que dizes? Quem sou? Aí alguém poderia dizer, você é o pastor Edson Gomes Muniz, casado com a pastora Roseli Santana Muniz, nascido aqui nos confins de Parelheiros, em Marcilac, contador, pai de Braille e de Melissa. Mas se o Espírito Santo de Deus lhe trouxesse uma revelação, cada um diria, não, você não é o Eduardo, você não é a Sueli, você não é a Lavínia, você não é a Luciana, você é o Filho do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo.
E é estranho. Por quê? Todos os dias nós queremos ser abençoados. Me soa estranho isso. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Para mim, filho de Deus já nasceu abençoado. Opa! E tem muitos que estão dentro da igreja que parece que não são filhos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alguém aqui levou 5 anos, 15 anos para registrar o seu filho? Quem levou 15 anos para registrar o seu filho? Depois que ele teve lá 15 anos, você foi lá no cartório, deu o seu nome, o nome da mãe. Alguém aqui levou 15 anos para registrar o seu filho? 5 anos. Irmão Eduardo, quanto tempo você levou para registrar o nome do Antônio? Quanto tempo você levou para registrá-lo como seu filho? É o seguinte. Então o novo nascido de Deus é filho imediatamente. É um filho de Deus. Nascido de Deus. É filho imediatamente. E está abençoado. Ora, queridos, então, o nosso alvo da nossa fé é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Não foi carne e nem sangue quem nos gerou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Não é? Então nós estamos aqui para trabalhar, não, amados, somente na nossa própria salvação. E não somente esperando para ir para o céu. Então nós estamos aqui principalmente para cumprir o propósito de um pai que delegou os seus filhos. Assim como o pai delegou Jesus Cristo para a sua missão. Agora Cristo então, trazendo a salvação para nós, remindo-nos do pecado, na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus. Assim como Jesus Cristo é filho, você é filho também. E você, como filho, tem uma missão nesta terra delegada pelo Pai a Cristo Jesus, que delegou a nós, que comissionou a cada um de nós para exercermos fé, para revelá-lo a toda a nossa casa, a toda a nossa família, a todos os nossos parentes, aos nossos vizinhos, à cidade, a todos, em o nome de Jesus. Amém. Ora, amados, Colossenses 1:27 vai dizer: a esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. João 1:12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em 1 João 3:1, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Vós sois filhos de Deus, para revelar Cristo. Amados, isso não é retórica. Isso não é retórica. Isso tem que ser o mais absoluto da nossa fé, de crermos que somos filhos de Deus, de crermos nisto. Essa é toda a autoridade, queridos, que o Espírito Santo imprimiu em nosso ser, de como somos filhos de Deus. Imprimiu em nossos corações, e se isso está impresso no seu coração, amados, então algo tem que mudar no nosso entendimento. Isso tem que refletir em mudança de vida, em mudança de comportamento, em mudança de entendimento.
Ora, Hebreus 11:6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Mas outras traduções dizem: Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou Ele é abençoador dos que o buscam. E Satanás, na sua erudição, ele é mestre em distorcer. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que recompensa os que os buscam. Opa! Ele recompensa os que buscam. Opa! Oh, falou em recompensa? Opa, tô dentro. Opa! Eu quero é a recompensa. Fé não é moeda de troca. Fé não é moeda de troca. Então, ora, amados, entendimento com o raciocínio diabólico e não com o raciocínio que vem do alto, com a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria espiritual. Como é que eu interpreto isso aqui de fato como ele é? Porque a carne, quando lê a Bíblia Sagrada, ela vai buscar aquilo que lhe interessa. A leitura pela carne vai trazer aquilo que me interessa. Mas a leitura da palavra tem que ser, amado, pela revelação do Espírito Santo. Ora, então, em toda a palavra de Deus, amado, sempre haverá e apontará para a revelação de Jesus Cristo. Então, amados, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, qual é a minha fé? A minha fé é que Deus é o abençoador de todos os que o buscam. De fato, Ele é o abençoador de todos os que o buscam. Então, sem esta convicção, não tem como eu me aproximar de Deus. Então, como é que nós entendemos esse texto? De fato, a palavra está dizendo que Ele é abençoador. Ora, não é? Então, eu preciso de alguém, não é, que me abençoe. Mas achei um que pode me abençoar. Dizem que é esse tal de Jesus que pode me abençoar. Ah, muito bem. Então, agora a credencial que eu tenho para chegar perto dele, a uma distância tal que ele me perceba, né, de proximidade, a ponto de me abençoar na medida que eu quero, que é a fé. Então a fé é a moeda de troca. A fé se tornou a moeda de troca. Ora, queridos, então por que eu acho que a fé é para me colocar a uma distância que Deus me ouça? É isso. Então a fé para muitos é me colocar a uma distância que Deus me ouça. Eu quero que Deus me ouça. Porque eu quero pedir, me abençoa, eu quero, dá e dá. É nisso que se resume a fé de muitos. Então, amados, porque eu acho que a fé é me colocar a uma distância que Deus me ouça, mas isso não é o correto, amados. Não, ficar perto de Deus geograficamente, amados, não precisa de fé. Ficar próximo de Deus geograficamente não precisa de fé. Como assim, pastor?
pelo que eu saiba, Deus é onipresente, onipotente, onipresente, onipotente e onisciente. Onisciente. Ou estou errado? Então, Ele já está perto de nós. Ele está perto de uma árvore. Ele está perto de qualquer animal. Ele está perto de uma vaca. Ele está perto de uma jaguatirica. Ele está perto de um sapo. Ele está perto de um rato. E é capaz do rato sentir alguma coisa. Opa! E aí o rato, e tem um camundongo, outro que diz, opa, senti um trem aqui. E outro, eu também. E eles nem precisam de fé, porque Deus está perto de tudo e de todos. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ora, amados, o azar do Satanás é que Deus está perto. O que ele mais queria é que Deus estivesse longe. Não tem jeito. Ele é onipresente. Talvez alguns quisessem que ele estivesse longe. Não tem jeito, irmãos. Aonde você estiver, ele está perto. Nas profundezas da terra ele está perto. Nas profundezas do mar ele está perto. Amados, acima nos céus, aonde for. Você pode ir até os confins de qualquer galáxia do universo. Ele está perto. Afinal de contas, que eu saiba, Ele é Deus. Então, queridos, aproximar não é ficar perto. Aproximar é se tornar como. É se tornar, amados, como Ele. Amados, é a fé que me torna alguém como Ele. É ao me tornar alguém como Ele, eu sei que agora a fé é a certeza que eu tenho que Ele é abençoador. Não é a recompensa no sentido material, não é no sentido que alguns usam lá, de algumas colocações de púlpito, que nós vamos receber uma coroa, não sei o que. Não é essa a questão. A questão, amados, que agora que eu tenho a certeza da fé, eu sei que Ele é abençoador. E Ele quer me agora transformar em um abençoador. E não que eu fique pedindo bênção, porque quando eu nasci de novo, eu me tornei filho de Deus. E eu sou abençoador, tanto quanto Ele é abençoador. Aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré, que nasceram de novo, que a sua fé resulta para a glória e louvor dEle. Amado, você é um abençoador e não um pedinte de bênção. Você está autorizado pela filiação de filho para abençoar. E não para ficar como pedinte de bênçãos. Então, amados, a fé é a certeza de que eu posso ser um abençoador, porque eu me tornei como Ele é. E a fé, então, amados, faz com que eu partilhe a natureza daquele que me gerou. Não é? Por isto, o justo viverá pela fé. Eu, como um abençoador, eu vou espalhar justiça. Eu vou espalhar esse amor de Deus. Eu vou espalhar essa virtude de Deus. Porque o justo vive da fé. O justo vive de abençoar os outros. O justo vive de abençoar a quem for necessário. E não pensando no eu. E não pensando no seu umbigo para que eu seja abençoado. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Meu Deus, você já é abençoado. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível cumprir o propósito de Deus. Como é que se agrada a Deus?
Como é que eu agrado a Deus? Fazendo a sua vontade. Fazendo a sua vontade. Não é? Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível cumprir o propósito de Deus. De cumprir a sua vontade. Porque todo aquele que quer ser como Deus é preciso saber que Ele é abençoador. Então, amados, só é próximo de Deus aquele que também crê que é um abençoador. Você é um abençoador? Não sentir firmeza. Você é um abençoador? Amém. Ou é um pedinte de bênção? Nós somos abençoadores. Mas o problema é que fomos perdendo, amados, esta fé relacional. Esta fé que se relaciona e que manifesta a virtude do Pai. Então, quando você senta com seu irmão na fé, há cânticos de louvores, há louvor, há hinos, há manifestação da virtude do Pai, da virtude de Cristo em amor, em todas as virtudes do qual já preguei aqui, que o Senhor quer que nós o conheçamos como Pai, na sua glória, que são as suas virtudes, e não no seu poder. Então é isso que nós temos que revelar como igreja, não é? Então fomos perdendo essa fé relacional. Então a minha fé é para quê? A fé em Cristo não é somente para que eu receba a bênção, porque nós associamos a fé de milagres, amados, com a fé de transformação de entendimento. O que mais o Pai quer que nós tenhamos uma fé que transforme o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós precisamos entender a fé desenvolvida. Vou desenvolvê-la em amor para que eu não me torne infrutífero, inativo. Eu preciso desenvolver a minha fé para que eu manifeste o amor do Pai, para que eu manifeste essa graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Ora, 2 Pedro 1, 3-11 vai dizer: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Para o quê? Para o que nos chamou? Para a sua glória e virtude, e não para o seu poder. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes do quê? Da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. Olha aí o desenvolvimento da fé. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Como diz o pastor Márcio, Deus purinho. Deus purinho. Sem contaminação. Porque se nós não desenvolvemos a nossa fé em doação de nós mesmos, cara, é balela.
Meu irmão, é balela. É religião purinha. O desenvolvimento dessa fé que o Senhor propõe aqui para nós é nos doarmos. Nos doarmos um para os outros em amor. Não é? Então, amados, se não for assim, nós nos tornaremos míope, não é? Que só enxerga o óbvio, que não precisa de fé. Enxergar o óbvio, eu não preciso de fé. Então eu tenho que me colocar em doação aos outros, aos meus irmãos, às pessoas, não é? E o que é que nós estamos fazendo com a nossa fé? Nós estamos transformando em religião pura. Uma religião de rituais mortos, sem significado algum, porque só tem significado neste encontro, nesta reunião, amados, quando nós manifestamos Cristo. Só tem valor este encontro de irmãos, como corpo de Cristo, quando é revelado as virtudes de Cristo. Não é? Ora, amados, somos nós, corpo, não eu. Lembra do teatrinho? Lembra do teatrinho? Eu, tu, ele. Então somos nós. O Senhor sempre se referiu à sua igreja como nós. 2 ou 3 reunidos. Não é? Em nome de Jesus. Não é? Então, amados, porque é isso que nos aproxima de Jesus, de Deus. Porque agora nós temos o coração de Deus para os seus filhos. Agora eu tenho Deus no coração para os seus filhos. Não é para mim. A minha salvação não é somente para mim. É para os outros. Entendem? Então, aqui entra uma equação muito simples. Deus purinho. Sabe o que nós fazemos hoje e a gente não se apercebe? Nós queremos levar a multidão para Deus. Entenda o que eu quero dizer. Nós queremos levar a multidão para Deus, sem responsabilidade nenhuma. Agora, outro nível de cristianismo é eu trazer Deus para a multidão. Aí exige o quê? Responsabilidade. Exige o quê? Comprometimento. Mas exige o quê espiritualmente? Renúncia. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é muito mais, amados, exigido de nós que ou a nossa missão é que nós levemos Deus através da nossa vida para a cidade, para as multidões, para as pessoas. Então, queridos, a questão não é levar as pessoas para Deus. A questão maior é como trazemos Deus para as pessoas. Aí requer, Pai amado, que nós realmente temos essa revelação de Cristo em nossas vidas, não é? Então, até que ponto nós estamos representando Deus na multidão, não é? Então, sejamos a luz de Deus na multidão, não é? Sejamos revelação de Deus na multidão, sejamos aquilo que a multidão está procurando e que pode encontrar em nossas vidas, não é? Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória.
Irmão, nós temos que entender algo muito básico. Trazer um entendimento para os irmãos aqui de algo que é tênue, que é numa linha fina, que é a questão de trabalho versus serviço. Porque trabalho, ele não é igual a serviço. Trabalho é diferente de serviço, tá? Então, amados, essa relação com as pessoas, esta nossa relação com o nosso propósito, que tem a ver com o trabalho. E como é que a igreja está pensando o seu propósito? Ora, infelizmente, nós sempre demos ouvido a um empregado chamado Satanás. Nós demos ouvido a um empregado chamado Satanás. E ele é um prestador de serviço. Não é? Prestador de serviço. Mas não sabe absolutamente nada de trabalho. Não é? Por quê? Não é? O Satanás nos ensinou a confundir uma coisa com a outra. Não é? Trabalho e serviço. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque serviço é algo que um servo pode fazer. Serviço é algo que um servo pode fazer. Mas trabalho só um filho de Deus pode fazer. Trabalho só um filho de Deus pode fazer. São duas coisas distintas, não é? Porque o serviço visa um resultado alcançado, não é? O serviço, amados, o objetivo do serviço é um resultado bem feito. É um resultado satisfatório. Agora, amados, o objetivo do trabalho é a transformação da consciência. O trabalho, ele requer um processo, requer, amados, essa transformação da consciência, não é? Então, é a transformação da consciência de quem trabalha. Então, o objetivo do trabalho é a geração de vínculo, de consciência, de propósito, de natureza e vocação. É uma diferença distinta de serviço. Então, amados, nós fazemos um serviço para receber um salário. Ora, mas nós fazemos trabalho para gerar uma obra, um projeto, um plano, uma significação. É diferente de serviço, não é? Então o serviço não forma uma pessoa. O serviço é apenas executivo, é apenas executar, é apenas fazer. Alcança um resultado. O trabalho é para formar a pessoa que está trabalhando, para gerar, amados, uma consciência. É diferente. Então, amados, quando você chama um filho para trabalhar com você, você está querendo fazer o quê? Você está querendo formar nele uma consciência. Você está o educando. Ok? Então, quando você chama um filho teu para um trabalho, você está querendo formar uma consciência nele, um caráter nele. Você está educando. Porque você não está interessado no serviço. Por quê? Porque você vai ter que refazer o serviço, porque ele faz mais errado do que tudo. Mas a tua intenção não é o serviço dele. A intenção é o trabalho, que é a formação do seu caráter, que é ele aprender, é ele ter uma consciência de união, uma consciência de trabalho em equipe, uma consciência de família. Então você está formando uma consciência, mas você não está interessado no serviço dele. Filho, vem aqui, vamos lavar o carro junto com o pai. Você está querendo, não é o serviço dele. Porque vai sair tudo errado. E você vai ter que refazer. Mas você está interessado é no trabalho dele. Ora, queridos, então, se o negócio fosse só pregar o evangelho, não é? Somente pregar o evangelho para todo mundo, e somente ir para o céu, colocar um tanto de pessoa no céu, se fosse só esse, o serviço, vamos colocar um tanto de gente lá no céu, não é?
É estranho, né? Porque acho que Deus não conhece o potencial dele. Será que conhece? Porque Deus não nos chamou para um serviço, Ele chamou para um trabalho. Eu acho que Deus não conhece o potencial dele. Porque vejam bem, vamos raciocinar? O mundo começou com Deus falando. Começou ou não começou? Ele disse, haja luz. E houve, ele começou falando. Então, era simples, querido. Se fosse só serviço, era simples. Ele não precisaria nem de mim, nem de você. O Senhor abriria um buracão lá no céu e viria e dizia, a casa caiu! Sou eu, Deus! Quem está comigo, vem para o céu! Quem não está comigo, vai para o inferno! Quanto tempo vocês acham que Deus iria levar para salvar todo mundo? Quanto tempo você acha? Hã? Quase que instantaneamente. Agora, eu ainda estou achando que Deus não conhece o potencial dele. Pense numa coisa. O Senhor mesmo iria evangelizar o mundo inteiro. Aí o Senhor pegava um tanto de anjo reluzente. Não é? Um tanto de anjo lá reluzente, com umas trombetas, ou até com um sonzão, né? Vamos dizer lá com uma caixa acústica poderosa de Deus, um sonzão maravilhoso, e uma carruagem, amados, reluzente também com esses anjos. E ele sairia passando por todas as cidades do mundo. E os anjos gritando, é Deus! É Deus! Quem está com Deus é céu! Quem não está com Deus é inferno! E quem tem dúvida, aí atrás vinha um cárcere, vinha um cadeião pegando fogo, e os demônios lá dentro, os capeta, é ruim, é ruim, é ruim, e Satanás gemendo dizendo, é ruim, e os anjos, está vendo? Quanto será que o Senhor teria levado 2000 anos para converter o mundo? Em uma semana estava tudo pronto. Espera aí. Então, o Senhor está de brincadeira conosco. Já estava feito. Entendem? Então estava feito. Então, amados, se o negócio fosse somente salvar todo mundo, seria muito fácil, não é? Então, nós precisamos entender que não é assim. Então, amados, o Senhor, Ele não está de brincadeira conosco, o Senhor não está brincando de nada. Se o seu negócio é só colocar um tanto de gente aí no céu, então nós já teríamos liquidado essa fatura dessa maneira. Não é isso, meus irmãos. Não. Deus não nos deu um serviço. Ele poderia ter feito sozinho. Deus nos deu um trabalho. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e é trabalhador, queridos.
Ele é trabalhador. Deus trabalha pensando não no que ele vai ganhar, não para enriquecer, mas ele está trabalhando até hoje para dar o de melhor para os seus filhos, para dar o de melhor para a sua família. Então o trabalho, amado de Deus, não é para gerar enriquecimento, é para gerar conhecimento. E por que a igreja está querendo enriquecer e não buscar o conhecimento de Deus? Não é para essa finalidade, mas é para conhecermos e prosseguir em conhecê-lo. Ora, Isaías 64:4 está dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. João 5,17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a igreja não quer trabalhar, amados. Então o meu trabalho não está gerando o conhecimento de Deus. Eu não estou trabalhando, eu estou prestando serviço, um serviço de olho na recompensa. É isto que a igreja é, prestando serviço de olho na recompensa. E amados, e aí sou mais um na multidão, porque a multidão não trabalha, a multidão vende serviço, mas você não é multidão, você é filho de Deus, você é trabalhador de Deus. A igreja não está aqui para vender serviço e depois buscar recompensa. Então, estas pregações meritórias da igreja só nos aproxima do Satanás e não do Deus vivo. Não é? Essas pregações meritórias nos transformam em Satanás e não nos filhos de Deus. Por quê? Porque Lúcifer, queridos, Lúcifer foi perfeito até o dia em que ele entendeu que poderia tirar alguma vantagem no serviço que ele prestava. Lúcifer foi perfeito até o dia que se achou comércio nele. Não podemos fazer da igreja de Cristo comércio. Não venda o seu corpo, menina. Daí que... Aleluia. Então, não podemos continuar seguindo a multidão. Nós temos que ser o Cristo da multidão. E Cristo diz em João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, amados, é no meu sacrifício, é na minha forma de abençoar, é na disposição de ser abençoador, como seu Pai é, na sua vontade de ser semelhante a Ele, de ser igual a Jesus, de tomar a sua cruz, de não viver mais para a satisfação dos seus interesses, não viver mais na satisfação da sua vontade, de não ficar, amados, procurando seus próprios benefícios, mas cumprir aqui, agora, na terra, na face da terra, o propósito do qual você foi colocado para revelar Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu não queria. Eu não queria. Se acerta com ele. Fiquemos em pé. Minha menina. Entenderam esse cântico? Quem é a menina? A igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um abençoador. Você é um abençoador. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que nós, preste atenção, olhem para mim, porque de mim está saindo virtude do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não sejamos mais a sede, mas sejamos a fonte que jorra água viva. Não sejamos mais a fome, mas sejamos o pão para oferecer a outrem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Que nós não trabalhemos mais, amados, para satisfazer a nossa fome, mas que nós trabalhemos para ter o pão a oferecer. Que nós somos aqueles que ofereçamos e não pedintes e mendigos na casa do Pai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor.